Câmara Campinas. Olá, boa tarde, você que acompanha a TV Câmara Campinas. Você fica agora com a primeira parte da 25ª reunião ordinária, que é presidida pelo vereador Pedro Tourinho e vai falar sobre a ocupação Nelson Mandela. Boa tarde a todas, a todos. Quero dar boa tarde a quem está nos assistindo aqui nessa transmissão ao vivo na TV Câmara. Eu sou o vereador Pedro Tourinho, do Partido dos Trabalhadores. E hoje, nessa primeira parte, nós vamos ouvir a respeito da situação da ocupação Nelson Mandela. A ocupação Nelson Mandela, para quem não sabe, é uma ocupação que foi alvo de um dos maiores processos de reintegração de posse e de remoção, né, de famílias da história da cidade de Campinas. São mais de 600 famílias que foram removidas de um terreno esse que, como tantos terrenos no nosso país, não cumpria aquilo que está designado na Constituição como função primária da terra e da sociedade, que é o atendimento à sua função, à sua missão social, né? A gente tem uma larga tradição no Brasil do uso da terra como reserva financeira, como reserva econômica, né? E temos aí milhões de quilômetros quadrados pelo Brasil afora que são certamente improdutivos hoje das mais diversas maneiras, seja em área urbana, seja na área rural. E isso certamente numa situação e num contexto em que o direito à moradia é sistematicamente negado a milhões de brasileiros, né, por conta aí de questões econômicas, da especulação imobiliária, isso cria uma situação de tremenda contradição dentro do nosso tecido social e certamente dá com muita, vamos dizer, tranquilidade, né, muita transparência à necessidade e à evidente necessidade, eu diria, da luta pelo direito à moradia empreendida por movimentos no nosso país. É muito pertinente também a gente falar dessa temática por conta de duas outras situações que estão ocorrendo aqui nesse momento, né? A primeira é a ocupação Marielle Vive, né, que é uma ocupação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, do MST, que está acontecendo ali em Valinhos, aqui do lado de Campinas, e que é uma ocupação que hoje já conta com 500 famílias aproximadamente, né, famílias que não têm condições de arcar com os preços exorbitantes dos aluguéis nas cidades, famílias que por um motivo ou por outro já foram retiradas da terra, da área rural, e aí foram para a cidade, às vezes para viver em condições que não eram as condições mínimas de dignidade sonhadas e desejadas pelas pessoas, e que então estão lá em Valinhos, numa área que também tem vários critérios que a gente pode entender como critérios de baixa ou até mesmo improdutividade. Havia uma ordem de reintegração de posse também para essas famílias, que ia se concretizar na semana passada, mas, para nossa alegria, o desembargador acabou atendendo, né, dando uma liminar para um agravo que foi impetrado, na segunda instância, portanto, que suspendeu essa reintegração, né? Então, as pessoas estão lá e a gente acha que essa luta tem que continuar. A gente teve a Feira da Reforma Agrária nesse fim de semana agora, lá em São Paulo, que mostrou o tanto que a reforma agrária é produtiva, é rica e permite justiça social no campo, né? Então, não faltam motivos para a gente defender essa luta. E a outra questão foi o desabamento do prédio lá em São Paulo, né? Um prédio que era ocupado por pessoas ligadas ao movimento social, que também fazem a luta pela moradia. Mais uma situação dramática, né? Vidas foram perdidas e, infelizmente, a gente viu uma campanha que se seguiu a esse desabamento, que, ao invés de ser uma campanha de solidariedade, de entendimento de que aquilo era uma tragédia, foi uma campanha que buscou, na grande mídia, criminalizar em diversas situações o movimento social e os ocupantes lá da ocupação, né? Uma situação absolutamente invertida de valores, de princípios, né? As pessoas que estavam ali certamente o estão porque querem morar com o mínimo de dignidade, querem ter o direito à moradia, e o que ocorre é que o poder público sistematicamente se omite dessa obrigação de garantir moradia, que é um direito social inalienável que está previsto na legislação brasileira. Então, foi uma questão extremamente covarde a gente ver essa resposta da mídia, e eu acho que essa resposta é uma resposta que dá o tom do que é o tempo que a gente está vivendo no Brasil hoje, né? Um tempo de governo golpista, ilegítimo, né, de Michel Temer, um tempo de um judiciário, um poder judiciário que faz política como se fosse partido muitas vezes, né? Então, em que todas as normas do Estado de Direito estão sendo
invertidas e que cada vez mais a gente vê menos aquilo que está na Constituição brasileira sendo cumprido. É por isso que a gente faz questão de, nesse momento em que a gente tem um pouco mais de um ano da reintegração de posse do Mandela, a gente convidar vocês do Mandela, que estão aqui na Câmara nesse momento, para poderem contar o seu relato. Para isso, então, eu quero convidar aqui para o meu lado a Eunice Borges da Silva, que é da Coordenação da Ocupação Nelson Mandela. Eunice, eu quero, então, você ficar bem à vontade para usar a palavra como você quiser, mas eu quero que você conte para a gente como é que as famílias estão hoje, depois da reintegração, como é que a luta está se organizando, né, enfim, e conte para nós o que mais você achar importante sobre esse processo, que agora está com um ano e um mês aproximadamente, né? Foi no começo de abril, não foi isso? Sim. Então, por favor, conta para a gente. Assim, um ano, a gente está aprendendo ainda, né, como que eu posso falar? Porque aquela reintegração de posse foi muito forte para todos nós moradores, né? A gente não estava preparado. Alguns estavam, outros não, né? Tem criança que até hoje fica abalada quando vê polícia ou fala reintegração de posse, então as crianças já sabem o que é isso, uma reintegração de posse. O que é tirar a sua moradia e simplesmente o governo virar as costas para nós e falar assim, eu não vou abrir a escola para vocês, vocês ficam onde vocês puderem. E aonde que a gente ficou? Na rua, dormindo na rua, né? Mas graças a Deus tem várias ocupações em Campinas, né, que abrigou os moradores, inclusive a ocupação do Soma, né, do Cidade Jardim, né, do Menino Chorão, né, a gente agradece a eles que abrigaram as famílias carentes junto, né, da comunidade deles, mas a luta do Mandela ainda continua. Nós estamos vivos, lutando pela moradia digna. Igual aconteceu em São Paulo, Campinas também pode acontecer, porque tem 3 condomínios em Campinas ocupados, no mesmo estado que São Paulo. Mas o que eles querem? Moradia. É igual o pessoal fala, mas são um bando de vagabundo, um bando de aproveitador, que é tudo de graça. Não. Nós lutamos por educação, saúde e moradia, só que a gente quer pagar. Nada é de graça. Hoje em dia, a gente não consegue nada de graça se a gente não lutar. Então, todos têm que lutar pelo que quer na vida. E a moradia é um sonho de todos, porque Campinas não tem moradia popular. Se for ver bem Campinas, 80% é tudo ocupação. É tudo ocupação. Foi ocupando, fazendo seus barracos, sofrendo, sendo humilhado. Hoje em dia são bairros formados, entendeu? Que a prefeitura está legalizando um por um. Mas para isso tem que ver o sofrimento, a humilhação, o descaso, o xingamento, porque mora só vagabundo, né? E não é. São todos trabalhadores que querem, sim, moradia. Está cansado de ficar 20, 15, 10 anos com aquele cartãozinho, Coab Campinas, todo ano vai lá e renova, todo ano vai lá e renova. Cadê minha casa? Sorteio. Que sorteio é esse? Que uma pessoa faz o cadastro hoje, amanhã tem um sorteio, é sorteada. Uma pessoa fica 15 dias na lista de espera e não é sorteado. Isso é para nós? Não. Mandela não. Mandela está lutando, Mandela quer sua moradia, sim. Vamos continuar lutando. Aquela terra, outra terra. Se houver uma reintegração de posse, nós, Mandela, estamos preparados, não estamos? Vamos desistir da moradia? Não, vamos desistir da moradia. A gente está preparado para tudo, gente. Mas o que a gente quer mesmo é que todo mundo, olha, Mandela não está morto, Mandela está vivo e lutando por moradia digna, sim. E por educação e por saúde. Chega de a gente chegar no postinho e as pessoas falam assim, você mora onde? Numa ocupação. Você não pode. Vai na escola, você mora onde? Numa ocupação. Não, seu filho não pode. Vai numa creche? Não, não pode. Por que a gente não pode? A gente trabalha, paga imposto, usa ônibus, né? Na hora de votar, a gente está lá com o nosso voto. Né? Por que não fala assim, você mora onde? Na ocupação, você não pode votar.
Por que não fala isso? Né? Mas não fala não, né? É mais fácil, né? Ir lá nas ocupações e pegar todo mundo, batendo nas costas, terminou, já era, esquece a ocupação. A gente não existe. Só que a gente tem que mostrar o contrário, que a gente existe sim, e vamos prevalecer o nosso direito de educação, saúde e moradia. Eunice, muito obrigado. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que foi esse processo da reintegração lá, né? Quanto tempo que vocês estavam lá naquelas casas? Como é que foi a questão? Como é que chegou essa notícia para vocês? A polícia, como é que se deu esse processo? Né? Contar depois como é que estão as famílias hoje, se elas seguem, como é que está a organização das famílias hoje. Né? Eu quero que você conte para nós também essa questão do centro de saúde. Hoje, vocês estão conseguindo atendimento, se não estão? Se você puder, a gente poder aqui entender melhor a situação de vocês, é muito importante. Né? Aqui nessa casa, a gente sabe das dificuldades que a gente tem, às vezes, para poder enfrentar certas discussões e tudo mais, e eu acho que trazer essas informações para o público que está nos assistindo na TV Câmara, para outros vereadores que depois podem, inclusive, acessar esse vídeo, pode ser muito importante para nós. Então, se você puder contar um pouco para a gente. Assim, na história de Campinas, a gente nunca viu uma ocupação ter uma ordem de reintegração de posse e não saber. O que aconteceu com o Mandela foi isso. A gente sabia que tinha uma reintegração de posse, só que a gente não sabia o dia, né? Aí a gente simplesmente foi se preparando, fechando todas as laterais, né? Quem quisesse ficar lá, ficava. Quem não quisesse, tirava os seus móveis, seus pertences. Tem várias pessoas que não conseguiram. A reintegração de posse era para ser feito 8 horas da manhã, só que em várias negociações com os apoiadores que estavam apoiando a gente, conseguiu que eles entrassem bem mais tarde, né? Mas, mesmo assim, não foi uma reintegração de posse igual todo mundo fala, estava tudo organizado. Não. A própria polícia chegava e tacava fogo nos barracos, falava assim, quem está atacando é a população, sendo que a gente conseguiu filmar e ver quem estava atacando o fogo eram os próprios PM, para facilitar mais o serviço deles, que ele já estava cansado de ficar lá o dia inteiro, né, numa ocupação. Aí, depois que teve essa ocupação, a gente procurou um terreno, estamos ali no Distrito Industrial de Campinas, Nova Aparecidinha, né? Contamos agora com 108 famílias, não estamos mais com as 600 famílias, né? Devido que o terreno, a gente entrou num acordo que a gente não ia ocupar a área toda perante o juiz, né? E ficamos só com 108 famílias. E essas famílias estão sendo atendidas, sim, no postinho de saúde, mas só estão atendidas no postinho de saúde do DIC 1, porque teve várias conversas, várias brigas, porque eles não queriam atender, né? Aí a gente teve uma reunião lá no Ouro Verde, né? Conversando a respeito disso. Aí, depois disso, o pessoal resolveu fazer um cadastro e atender a comunidade Nelson Mandela no DIC 1. Mas, provavelmente, vai ser passado para o DIC 6. Que vai ser inaugurado. Que vai ser inaugurado ainda. Entendi. E a situação de creche, escola, como é que está funcionando isso agora com as famílias? Então, as crianças estão na escola, sim, e as crianças que estão tem criança na creche, né, agora são bem orientadas, estão aceitando, sim, as crianças na creche do Nelson Mandela, né? Todas as crianças que procuram, né, a creche, elas estão sendo bem atendidas, mas isso também a gente teve que lutar para eles terem o direito deles de educação, porque senão, se fosse lá a mãe sozinha, não, Nelson Mandela, não pode. Aí o povo teve que ir e mostrar que nós temos nosso direito, que as crianças têm o direito da educação. Perfeito, Eunice. Acho que é importante a gente saber disso tudo, porque essas foram várias as preocupações que surgiram quando aconteceu a reintegração de posse. Né? Para quem não sabe exatamente, acho que vale a pena a gente contar um pouquinho aqui. Né? A reintegração de posse, a ordem foi definida em março, se não me engano, de 2017, né? Já fevereiro, março, mais ou menos. Naquele momento aqui, teve alguns vereadores dessa casa que entraram em contato, inclusive, com as forças da polícia, né? A gente teve reuniões, o vereador Peta, a vereadora Mariana, o vereador Carlão, né? Nós tivemos um contato com as forças de segurança, dialogamos sobre
a dificuldade da retirada de 600 famílias, né? Tentamos também, junto ao Poder Judiciário, uma interlocução que pudesse viabilizar a reversão dessa situação, mas, infelizmente, não foi deferido nenhum tipo de apelo da nossa parte para que a reintegração fosse suspensa. E aí o que, de fato, a gente viu é que, na noite que antecedeu a reintegração, foi dado o aviso de que aconteceria, né? E a gente já, durante a noite, começou a ter a chegada das forças policiais, não foi isso? Foi, Né? isso mesmo. Durante a noite, a gente virou a noite ali acompanhando, porque nós tínhamos uma preocupação muito grande com a história, com a repetição de uma história similar à do Pinheirinho, né, que aconteceu lá em São José dos Campos. Para quem também não conhece, em 2011, a gente teve a ocupação do Pinheirinho, que eram 4.000 famílias lá no município de São José dos Campos. Era um terreno de um grande devedor da União, que é um especulador chamado Najinarras, né? Um terreno, então, de um cara que já tinha um monte de dívida com o público no Brasil. E aí essa reintegração foi ordenada e cumprida, né? Infelizmente cumprida com muita violência, né? Então gerou-se um drama, né? Imagens muito fortes de muita violência, agressão, fogo nas casas, né? Os pertences de muita gente foram perdidos, né? Então, sofás, televisões, geladeiras, fogões, um monte de coisa foi perdida, e criou-se um verdadeiro símbolo para a história do Brasil, né? Do que um poder público insensível é capaz de fazer com o próprio povo brasileiro, né? Então, o Pinheirinho, ele é um exemplo que a gente não quer nunca mais ver no Brasil, e a gente não quer que esse exemplo não se repita porque o povo não está em luta. A gente quer que ele não se repita porque as forças de segurança e o Estado brasileiro vão ter mais sensibilidade do que eles têm apresentado, né, em diversas situações aí. Os pertences das pessoas, Eunice, foram preservados? O que aconteceu? Teve gente que perdeu pertences, as pessoas conseguiram levar? Como é que foi isso? Não, os pertences das pessoas, o proprietário da área falou assim, não, a gente já alugou, né, um barracão para colocar os pertences das pessoas que queiram colocar. Aí, na hora lá, a gente estava vendo os caminhões sair. Mas na hora que a gente olhou na lateral, né, que é um outro bairro que tem ali, tinha sim uns contêineres no meio do mato, aonde os caminhões estavam sendo levados, as coisas das pessoas. Ele não alugou o barracão. Ele alugou uns contêineres, jogou lá no meio do mato, e os caminhões pegavam as coisas de todo mundo e colocavam lá, naqueles contêineres. Tudo mentira. Aí, quando a gente foi questionar, falou assim, não, vai ter segurança, não se preocupa. Não, não teve segurança nenhuma. Porque no outro dia da reintegração, que a gente estava lá ainda, não tinha segurança. As coisas estavam no meio do mato, tipo assim, ó, só para enganar, né? E o terreno que a gente considera lá o Mandela 1, está abandonado do mesmo jeito, tráfico, desmanche, cobra que está entrando nas casas das pessoas, aranha, escorpião. Se for lá, os vizinhos estão tudo guardando para mostrar, para o pessoal ver. Que quando era o Mandela 1, não tinha mais isso. Agora está crítico. As crianças não passam mais para lá. Porque antigamente as crianças passavam para poder ir para a escola e para a creche, né? As mães levavam as crianças para a creche. Agora não passa. Tem que dar a volta no quarteirão inteiro. Porque não tem como entrar mais. O mato está enorme. E falou para nós assim que ia desocupar aquela área, né, e que em 6 meses ia começar o empreendimento imobiliário. Só que já faz 1 ano, a gente não vê nada, só lixo e mato. Quer dizer que o terreno que poderia estar cumprindo a sua função social, com moradia, hoje voltou a cumprir a velha função dele, que é ser um pedaço de terra parado, esperando a hora que o dono decide empreender em cima daquilo, vender, valorizar? Isso mesmo. Está lá parado. Entendi. E as famílias que estão lá no entorno estão sofrendo com esse abandono? Estão sofrendo com esse abandono, sim. Muito, viu? Entendi. Bem, é isso, né? Esse é o tipo de situação que a gente, inclusive, naquele momento previu, antecipou que poderia acontecer, e a gente temia, né, que algo assim acontecesse, porque essa é a história das ocupações e das reintegrações em muitos contextos no país. Né? Alguém recebeu aluguel social da prefeitura? Alguma família recebeu algum tipo de aluguel social da prefeitura? Do Nelson Mandela? É. Não. Nada. Nada. Como é que foi o papel da prefeitura municipal nesse processo, para vocês? Para nós, nada. Da prefeitura,
Nada, eles não fizeram nada, não teve um apoio de ninguém da prefeitura. Ninguém foi lá no outro dia para ver como que estavam as famílias que ficaram dormindo lá. Ninguém foi nas outras comunidades que foi aceita, a comunidade Nelson Mandela, para ver se estava bem. Não teve assistência social, não teve conselho tutelar para ver como que estavam as crianças. Simplesmente foi mais um caso. Porque quando a gente ligou na noite, pedindo que abrisse a escola para colocar pelo menos as famílias, com as crianças, gestantes, na quadra, foi negado. Falou assim, não, não podemos. Falei assim, tudo bem, então a gente vai dormir aqui na rua, com todo mundo. Vocês não podem? Não. Aí, no outro dia, foram na televisão e falaram assim, não, a comunidade Nelson Mandela está bem amparada. Bem amparada. Aí a televisão veio, eu falei assim, olha aqui a comunidade Nelson Mandela bem amparada. Todo mundo na calçada dos vizinhos ali, né, do Jardim Capivari, do Parque Ipiranga, dormindo com as crianças, com os restos dos móveis que sobrou. Falei assim, isso aí é bem amparado? Se for, parabéns. Parabéns. O governo está de parabéns. Entendi. E, então, assim, as famílias que saíram hoje, dessas 600 famílias, umas 400 e poucas, hoje em dia estão em outros locais, mantém contato com a ocupação, as pessoas têm conseguido estar aí organizadas, foram para onde? Estão na casa de parentes, pagando aluguel, o que aconteceu com elas? Sim, uma parte sim. Inclusive, foi no domingo, né, que a gente foi para Valinhos? No domingo, tem uma parte do pessoal do Nelson Mandela que não pôde estar com a gente lá, está lá em Valinhos, na nova ocupação. E a outra parte ficou no Joana d'Arc, né? E teve algum dos moradores que ficou no Joana d'Arc e conseguiu auxílio aluguel. Agora, mas porque estava lá, né? E os outros estão na casa de parente, tem gente que está pagando aluguel, né? Tem pessoas que já estão com ordem de despejo, foram procurar nós, no Nelson Mandela, se não tem um canto para eles, que eles não estão conseguindo pagar o aluguel. Tem pessoas que estão em garagem, emprestado, né? Tem uma família que foi tentar um serviço depois da reintegração de posse em São Paulo, está embaixo de uma ponte lá em São Paulo, querendo a ajuda do Nelson Mandela para trazer eles para cá. Tá? Então, está assim. Povo, cada um tentou correr aonde teria um auxílio, mas não teve o auxílio, né? E a gente está tentando falar assim, não, aqui não pode, porque só 108 famílias, né? Só que a gente fala assim, 108 famílias, aquela área que a gente está ocupando, cabe mais ou menos 800 famílias, né? Tudo parado aquilo lá, anos e anos. Mais áreas em Campinas, o primeiro Mandela também, 1 ano. Por que não foi feito moradia popular para as pessoas? Né? Por que não cadastrou as 600 famílias do Nelson Mandela? Né? Por que não falou assim, ó, as famílias do Nelson Mandela, vamos lá, vamos ver quem está em área assim, vamos colocar eles no auxílio aluguel, né? Vamos lá ajudar. Mas não faz nada. Aí, quando o povo vai para a rua, igual o Nelson Mandela foi para a rua várias vezes, gritar, exigir o direito, né? A gente é xingado, a gente é humilhado, mas, mesmo assim, a gente continua na luta, entendeu? Porque tem que ter moradia popular para essas pessoas, gente. Não é simplesmente virar as costas. E o que vai acontecer agora, aqueles apartamentos que estão ocupados em Campinas? Só depois que teve aquela tragédia em São Paulo, que eu vi alguém fazer alguma coisa, alguém parece estar indo lá, verificar as condições da sua família, criança, gestante, né? É só depois de acontecer uma tragédia que o governo pega e corre atrás. Senão, antes disso, não corre, não. Deixa lá, ó. Deixa eles lá. Eu acho que esse é o motivo pelo qual a gente está fazendo esse debate aqui de 1 ano, né, da reintegração de posse, porque a gente entende que a política de moradia, do direito à moradia no Brasil, na verdade, só retrocedeu nesse 1 ano, né? Ao invés de a gente ver mais unidades sendo construídas, com mais política pública para garantir moradia para as pessoas, a gente viu uma interrupção quase, uma diminuição na quantidade de unidades entregues, tanto pelo programa Minha Casa Minha Vida, quanto pelos outros programas habitacionais que a gente tem de habitação popular no Brasil, né? Tem uma estimativa de que a gente tem aí pelo menos 7 milhões de famílias no Brasil que vivem hoje em absoluta precariedade, né? Então, sendo que a gente tem mais ou menos 8 milhões de imóveis no Brasil, que são imóveis
abandonados que poderiam ter condições de receber 8 milhões de unidades habitacionais, na verdade, abandonadas, que teriam condições de receber essa população. Então, tem uma contradição profunda, né, que certamente é um drama para muita gente. Eu acho que a gente já está caminhando aqui. Eu queria passar para a Eunice, então, para você fazer as suas considerações finais, deixar o seu recado para as pessoas, para que a gente possa ir encerrando essa nossa primeira parte, essa nossa atividade de discussão sobre a moradia em Campinas. Não, eu queria passar para todos, de todas as ocupações, não desistir da luta, cada vez ir mais para frente, lutar, sim, por moradia, por direito à educação e à saúde, é o que a gente precisa, né? É ano de eleição, então vamos exigir isso, moradia popular, que as pessoas possam morar num lugar digno, não igual está acontecendo aqui em Campinas. As pessoas não estão sendo respeitadas aqui, não. Não tem respeito pela comunidade, né? Então, a gente não deve desistir do nosso sonho para os nossos filhos. Vamos continuar lutando pela nossa moradia. É só isso que eu quero passar para vocês. Vamos lutar por moradia, sim. Moradia digna. Bem, muito obrigado, Eunice. A gente já vai, então, aqui caminhando para encerrar. Antes, eu quero anunciar aqui a presença da Lúcia Maria de Souza Gomes, que está aqui presente, que é presidente da VIP Cooper, né, e é uma pessoa que a gente confia muito, que faz a luta pela moradia aqui a partir de uma perspectiva muito potente, interessante, que é através do cooperativismo, né, uma cooperativa que tem conseguido obter para muita gente aí, com muita gente, o direito à moradia e certamente integra o movimento de luta pela moradia na cidade de Campinas. Essa situação, então, do Mandela é uma situação que segue em aberto, na minha opinião, essa é uma ferida aberta na cidade de Campinas, uma ferida que continua sangrando, porque tem um monte de gente que continua sem casa, sem conseguir ter moradia digna. Da mesma forma, nós temos várias outras ocupações nessa cidade, feito vocês mesmos falaram aqui, o Menino Chorão, o Itaiú, Capadócia, né? São várias ocupações que hoje são a própria materialização, Santa Paula, né? Que são a própria materialização da falência da política habitacional do município. Ao mesmo tempo, a gente vê a Coab, né, que é a empresa de habitação, a Companhia de Habitação de Campinas, loteada de cargos comissionados, né, sendo muitas vezes ocupada por aliados aí do prefeito Jonas, que nem sempre tem na nossa avaliação, ali a competência necessariamente para estar ocupando certas funções, evidentemente não são todos, tem muita gente boa lá também, né, muita gente valorosa, mas certamente a empresa não consegue cumprir o seu papel, né, tanto é que a gente não vê a Coab entregando unidades habitacionais na cidade de Campinas, né, o que nós vemos é que todos os projetos habitacionais vêm com verba e dinheiro de fora, ou é estadual, que é a minoria, só um pedacinho, ou a maior parte é dinheiro federal. E a Coab, propriamente, nos últimos anos, foi sistematicamente se desfazendo dos seus terrenos, né, vendendo seus terrenos para levantar aí capital, e a gente foi perdendo um importante patrimônio público da cidade de Campinas que poderia ter sido usado e pode ainda ser usado, o que resta, para fazer habitação popular, que é a função primária da Coab, na nossa opinião. Então, é uma ferida que está aberta, cheia de contradições, a luta pela moradia tem que seguir viva, né? Eu tenho certeza que o Mandela vive e que a gente, certamente, com gente que está disposta a lutar, a batalhar e acreditar no sonho, a gente vai conquistar ainda muita coisa. Acho que é isso, quero agradecer muito a todos vocês pela presença aqui, tá bom? E desejar aí que tenham muita força na luta. Vamos falar ali da entrevista. O objetivo dessa reunião foi mostrar a situação dos moradores, então, né?
O objetivo dessa reunião foi denunciar que, um ano após essa violenta reintegração de posse que aconteceu na cidade, uma reintegração que feita Eunice pôde falar, colocou pessoas que estavam com teto no sereno, na rua, né? Várias pessoas dormiram por muitas noites na rua, tem gente embaixo de ponte hoje, né? Praticamente nada foi feito pelo poder público, nada foi feito por nenhuma autoridade para tentar enfrentar essa crise habitacional e essa crise especificamente da comunidade Mandela, né? Campinas tem várias ocupações com pessoas vivendo em situação precária, com vários dos seus direitos desrespeitados, não apenas o direito à moradia, mas feito eles mesmos falaram, sofrendo preconceito muitas vezes no atendimento em saúde, não conseguindo obter acesso a outras políticas públicas de garantia de direitos, e a gente acha que esse é um momento em que isso precisa ser denunciado, porque o poder público não pode continuar se omitindo, senão o que nós vamos ver de fato é esse tipo de anúncio só se tornar público quando tem um prédio que pega fogo e desaba e morre gente ou coisas desse tipo. É uma situação dramática, né? E aqui em Campinas, bem do lado da gente, uma situação feita essa acontecendo. Tá já, vereador. Muito obrigado. Eu que agradeço, uma boa noite. Boa noite. Bom, você fica agora então com a programação normal da TV Câmara, só lembrando que daqui a pouco, às 6 da tarde, tem a 25ª reunião ordinária, transmitida ao vivo aqui pela TV. TV Câmara.